A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Pastor Domingos Rosendo, fique à vontade. Fique à vontade. Deus te abençoe e nós vamos ouvir com prazer. Deus poderoso, nesta manhã, Pai, estamos na Tua casa agradecidos a Ti pela noite que temos passado, pela alegria que o Senhor tem depositado em nossas vidas, pela felicidade que temos de ter o Senhor dentro de nós. Nós não somos dignos nem de quem está nesse lugar, está num lugar como este. Nós nos sentimos tão pequenos, tão baixos, mas um que é digno tomou o nosso lugar, nos comprou de volta, nos lavou, nos purificou, nos redimiu, e nós agora podemos chegar com confiança perante o trono da graça a fim de alcançar misericórdia em tempo oportuno. E por termos tido, Pai, esta ousadia de penetrar no santuário, ó Deus, para olhar através do véu, por trás do véu, o que estava ali, que o Senhor deixou à disposição para que pudéssemos ver. Que neste dia, que neste momento, mais uma vez, os portais da eternidade sejam abertos diante de nós. Porque desde que os selos foram revelados, foram abertos, o céu tem se manifestado aqui na terra de uma maneira como nunca tinha acontecido. De uma forma especial, quando o Senhor esteve aqui na terra, as pessoas teriam que olhar para o Senhor para ver o céu. Ali estava o Rei encarnado, num corpo de carne. Mas agora, Senhor, nesses últimos dias, nós podemos ter a compreensão completa do que aquilo significava. Por isso que teu servo profeta disse, se antes da fundação do mundo, o Senhor tivesse mostrado o seu plano aqui na terra e perguntado, William Branham, em que era você quer ir na terra, eu diria, Senhor, me deixe para esta última era, porque a era mais sobressaliente. Nos faz ver isto, Pai. Nós amamos a tua palavra de todo o coração e estamos satisfeitos com o maná que o Senhor tem enviado. Não estamos aqui para murmurar contra o profeta, contra a palavra que o profeta trouxe. Estamos aqui, ó Deus, para ouvir aquilo que esse ministério profético, que é o próprio Senhor, usando corpos mortais aqui na terra, disse desde quando esteve no corpo de Moisés. Quando o povo perguntou o que é isto, esta coisa redonda e miúda, Moisés respondeu, isto é o pão que o Senhor tem enviado para vocês comerem. Então, Pai, que possamos nos alimentar deste pão espiritual, a Tua palavra viva, a única que permanece para sempre. E que mais uma vez possamos ser abençoados com a Tua presença, no nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém, Jesus. Amém. Bom dia. Vamos colocar de pé e vamos ler as Escrituras, meus amados. Primeira carta de João, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 9. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, ou a caridade. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou,
também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade, ou em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. O pensamento religioso a respeito de Deus, a respeito de Jesus Cristo, foi distorcido desde o primeiro século da era cristã. Ali estava sendo formada a base para a construção da casa espiritual de Deus aqui na terra, o seu tabernáculo ou seu corpo místico, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E Satanás, ele sabendo o que Deus estava realizando aqui na terra, através da palavra manifesta, ele sabia que teria que começar desde lá a injetar no meio do povo de Deus doutrinas erradas, distorcendo aquilo que era original. E durante todas as eras da igreja, Deus levantou homens que vieram levantando aos poucos movimentos de reforma, mas somente no final de tudo é que viria a restauração de todas as coisas. E nesta restauração, a igreja seria levada não para uma nova doutrina, seria levada de volta para a doutrina original, apostólica e profética. Deus, desde o princípio, ele se manifestou em seus enviados, em seus profetas, revelando para o seu povo, o seu plano, a sua palavra e aquilo que ele tinha planejado em sua própria mente, quando ele teve aquele consenso, aquela grande conferência consigo mesmo, antes da fundação do mundo. E quando houve aquela manifestação, ou a encarnação do Verbo, o diabo mostrou aquela preocupação que ele teve desde quando Deus colocou o seu primeiro homem aqui na terra. O diabo, que tinha sido destronado deste reino, que tinha sido expulso do seu Éden aqui na terra, e Deus fez o Éden para Adão, o diabo então procurou destronar esse Deus que Deus, o Criador, colocou na terra para governá-la. E quando foi manifesto aquele nosso primeiro pai, Adão, e dali nasceram os filhos, você veja que o diabo então procurou matar a Abel, porque a semente de Deus, Abel era uma semente predestinada, e o diabo procurou matar aquela semente porque ele sabia que havia uma promessa de uma manifestação da divindade aqui na terra. E ele então procurou perseguir cada vez que Deus estabelecia o seu conceito e cada vez que ele relembrava ou dava a promessa do filho prometido, o diabo procurou perseguir esta semente. E aí você encontra, no caso de Jacó, no caso de todos aqueles homens que Deus enviou, e quando chegou a plenitude dos tempos, e o Verbo se fez carne, o diabo então procurou destruí-lo, colocando dúvida e dizendo: se tu és o Filho de Deus. Veja que o diabo não estava dizendo: será que tu és Deus mesmo aqui na terra?
Não. O diabo dizia assim: se tu és o Filho de Deus, faz isto, faz aquilo. Se tu és o Filho de Deus, faz mais isto. Mas os demônios, quando estavam manifestos e se aproximavam, diziam exatamente quem Jesus era. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Que temos nós contigo? Jesus, Filho do Deus vivo. Quando os apóstolos receberam a revelação de quem era a pessoa de Jesus Cristo e estabeleceram ali a doutrina apostólica no primeiro século, e depois de sua partida, então o diabo começou agora a desvirtuar aquela doutrina, uns dizendo que Jesus não era Deus, outros dizendo que Jesus era apenas um homem especial, um profeta como os demais. Paulo, que tinha conhecimento das manifestações de Deus no Antigo Testamento, ele não poderia chamar ninguém de Senhor, porque somente a Deus poderia ser chamado de Senhor ou Elohim. Mas quando ele encontrou com um pilar de fogo no caminho de Damasco, e aquela voz disse: Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem és tu, Senhor? Do jeito que Moisés perguntou quando se encontrou com o pilar de fogo na sarça ardente. Ele sabia que era aquela manifestação, mas ele queria saber se era a mesma. Como ela se identificaria para ele? E a identificação que lá no Antigo Testamento disse para Moisés: eu sou, agora disse para ele: eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Paulo escreveu o livro aos Hebreus e ele começa no seu capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras, porque às vezes era num vento, às vezes era através do redemoinho, outras vezes era num silêncio, bem tranquilo, uma brisa suave, outras vezes era um fogo. Então ele disse: havendo Deus antigamente, de muitas vezes e de muitas maneiras, falado aos pais, pelos profetas, a nós, nesses últimos dias, tem nos falado através do Filho. O irmão Branham pregou uma série de mensagens sobre o livro de Hebreus. E ele diz no livro, no capítulo 1 desta série, ele diz: ali Paulo estava separando Jesus dos profetas. Ele estava fazendo uma separação entre Jesus e os profetas. Precisava-se fazer essa separação porque Jesus era o profeta. Mas era um profeta especial. Enquanto os outros manifestaram parte da palavra, Jesus era a própria palavra manifesta em carne. E precisava haver esta separação. Você encontra os apóstolos, o apóstolo João, e todos eles, Judas, e todo o Novo Testamento, as cartas de Paulo, falando a respeito desta manifestação da divindade na terra, e sempre era chamado Filho de Deus. Quando estamos pregando sobre isto, nós estamos combatendo a doutrina trinitária, nós estamos combatendo os unicistas e colocando em nossos próprios corações qual é a revelação da pessoa de Jesus Cristo, a revelação que veio a Pedro. E Jesus disse: não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. Esta revelação que os apóstolos tiveram, que os primeiros pais da igreja combateram as heresias, contra quem falava isto, contra a doutrina apostólica, e William Branham veio pregando a mesma coisa que defendeu Irineu e os apóstolos, como já falamos no culto anterior. Mas nós queremos, nesse instante, entrar um pouquinho aqui em alguns versículos das Escrituras e algumas partes aqui da mensagem, e eu quero começar com a mensagem: os dons de Deus sempre encontram os seus lugares. A partir do parágrafo 25, quando o irmão Branham está orando com a igreja. Pai Celestial, neste grande momento sagrado, quando nós passamos das diferentes coisas nas Escrituras aqui, que em toda parte que vamos de volta ao Velho Testamento, fala do dia quando Deus enviaria seu Filho. Como aqueles profetas ali no passado dedicaram seu tempo para profecias da palavra de Deus que vinha a eles. E eles profetizaram nos seus dias e prediziam as coisas que iriam acontecer. E nós vimos tudo isto confirmar-se ali em Belém, naquela noite, quando Deus amou o mundo de tal modo que Ele deu seu Filho unigênito. Nós te agradecemos por isto. O irmão Branham, ele nunca se envergonhou
de falar exatamente estas palavras: Jesus, Deus feito carne, Jesus, o Filho de Deus. E hoje, muitas vezes, para não falarmos como os trinitários, muitos irmãos, eles se escusam de citar estes versículos das Escrituras tão defendidos pelo profeta. Por quê? Por causa de um pensamento unicista que estabeleceu no meio de muitas igrejas, no meio de muitas pregações. E isto, as pessoas não são culpadas. Os pregadores, talvez, também não são culpados. Apenas precisava-se, com o tempo, podermos entender mais um pouquinho daquilo que o profeta veio revelar. Porque achamos, às vezes, que sabemos de tudo. E amanhã ou depois, quando o vosso pastor pregar um assunto que vocês nunca ouviram, vocês poderão saber de uma coisa: aquilo estará na mensagem e vocês tomarão conhecimento daquilo e depois dirão: onde estava que eu não vi tal coisa? Do mesmo jeito, quando o batismo foi apresentado para vocês. Mensagem unidade. Parágrafo 147. Observem, mas agora nisto, Jesus veio e ele era Deus. Não somente a vida de outro homem, mas a própria vida de Deus, fazendo dele um filho de Deus, colocando-o de volta na mesma união que ele tinha antes da queda. O homem, colocando o homem de volta na posição que ele tinha. Agora estamos obtendo a verdadeira unidade. As pessoas, alguém me disse: irmão Branham, não é você unicista? Não a organização unicista. Eu sou unicista em Cristo, não como a organização unicista, que diz que é só Jesus. Não. Ele pagou a dívida do pecado. Agora, em ordem para obter a unidade entre Deus e o homem, Jesus não poderia ter feito isto, contanto que ele estivesse aqui, em um corpo de carne. Quando Jesus começou a existir, ele não poderia efetuar a redenção, a menos que ele estivesse aqui na terra em um corpo de carne. E antes de se encarnar, como ele era? Era um corpo teofânico, ou espiritual, e era o corpo de Deus. Porque Deus, para começar a criar as coisas, ele precisou de um corpo. Ele começou a criar primeiro o Logos, que saiu de Deus. E o profeta está dizendo aqui: Jesus não poderia ter feito isto, contanto que ele estivesse aqui, em um corpo de carne. Então ele tinha que se tornar a oferta do pecado completa para tirar a culpa do crente. Vem, tirar isto para que então o Espírito Santo pudesse entrar no homem e fazer o homem e Deus unido outra vez. Naquele corpo de carne, Deus em Cristo. Ali ele estava reconciliando o mundo, ou o homem com Deus. Por isso que ele era totalmente homem e totalmente Deus. Agora, o que poderia restabelecer? Quando o mandamento de Deus é cumprido, poderia um anjo cumprir isto? Não pode. Ele não tem sangue. Poderia Deus ter cumprido aquilo? Não. Deus não tinha sangue. Então alguma coisa foi feita. Agora nós simplificamos. Temos o próprio irmão Branham, ele simplificou tanto a respeito da deidade, para que pudéssemos entendê-la, que muitos pegaram esta simplicidade e levaram para uma doutrina unicista, dizendo que é só Jesus. E ele deixou isso bem claro, que ele não tinha essa doutrina ou pensamento unicista. Ele, como já falamos, a crença dele a respeito disso, ele deixou bem claro em todas as suas mensagens. Então vamos aqui um pouquinho nas Escrituras. No livro de Provérbios, capítulo 30. Provérbios, capítulo 30, e o versículo 1 a seguir. Palavras de Agur, filho de Jaque, o oráculo. Não era qualquer pessoa que estava falando aqui. Era o oráculo. Disse: este varão a Itiel e ao Cal. Na verdade, que eu sou mais bruto do que ninguém.
Não tenho o entendimento do homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Veja bem isto aqui. Quem subiu ao céu e desceu? Você já está lembrando de João 3, versículo 13. Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que do céu desceu, o Filho do Homem que está no céu. No tempo presente, estava falando com Nicodemos e dizendo o Filho do Homem que está no céu. Porque às vezes nós pegamos uma parte e colocamos um ponto final naquilo, sendo que aquilo tem um prosseguimento. O Filho do Homem que está no céu. Veja, o que é o céu? Onde está o céu? A que distância está o céu? É tão longe que muitos não conseguirão alcançá-lo. É tão perto que no abrir e fechar de olhos você já está lá. É questão de dimensão, é questão de velocidade. É como aqui, enquanto estamos falando entre nós, passa vozes e imagens, passam tantas emissoras de rádio, de TV, passa por aqui, em velocidade diferente, e uma não atrapalha a outra. Uma não atrapalha a outra. Não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Mas quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Será que alguém pode responder quem é este? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Provérbios capítulo 30, versículo 1 ao 4. Qual é o nome deste que encerra o vento em seus punhos, amarra a água nas suas vestes? Qual é seu nome e qual o nome do seu filho? Meus amigos, o nome de Deus, ele nunca foi pronunciado por um ser mortal. As próprias palavras que mostravam algo sobre Deus no Antigo Testamento, ela era impronunciável. Eles tiveram que colocar mais 2 letras ali para poder pronunciar Yahvé ou alguma coisa assim parecida. Mas o nome de Deus, quem já pronunciou este nome? Quem já viu a Deus? Onde nós lemos o livro de João, diz: ninguém jamais viu a Deus. Quem quiser ver Deus tem que contemplar a face de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. Qual é a forma de Deus? Com que Deus se parece? Qual é seu tamanho? Qual é seu peso? Ninguém sabe. Não se pode ver Deus e permanecer vivo. Não se pode contemplar Deus e permanecer de pé. Ele teve que descer, condescender, mudar de forma, se sintetizar, se apertar para caber num corpo de carne, para poder ser tocado e naquele corpo efetuar o plano da redenção, cumprir o seu próprio requisito. Ele não tem por quem jurar, por isso ele jurou por ele mesmo. Ele não tinha algo mais alto do que ele. Quando ele disse: não jurei nem pelo céu, nem pela terra. Nem pelo céu, porque é meu trono, nem pela terra, porque é o estrado dos meus pés. Veja, mas ele precisava fazer um juramento. E ele jurou por ele mesmo. O profeta diz: ele não tinha outro mais alto por quem jurar. Então ele jurou por si mesmo. É daí que vem a palavra Elohim, que nós sempre falamos aquilo que o profeta disse em suas mensagens. Elohim, o autoexistente. Mas Elohim significa o forte que está preso ao seu próprio juramento. O forte, o tremendo, o poderoso, o soberano, que não pode ultrapassar aquilo que ele próprio jurou. Ele fez o juramento e não pode ultrapassar aquilo. Por isso, quando ele se apresenta para o outro profeta, ele diz: eu velo pela minha palavra para a cumprir. Porque a palavra é o próprio Deus e ele não pode ultrapassar a si mesmo. Ele não pode mudar seu pensamento e permanecer Deus. Ele é imutável. Ele sempre será o mesmo. De eternidade a eternidade, tu és Deus. É o que diz as Escrituras. Nós temos conhecido durante estes tempos este quadro aqui, este simples quadro, que o irmão Branda mostra em todas as suas mensagens, principalmente nas eras da igreja.
o menorá, ou candelabro de 7 lâmpadas. Isto que estava dentro do templo sagrado, templo construído por Moisés, e ficava ali no lugar santo, onde os sacerdotes ministravam. Aquele candelabro feito de uma peça só, com 7 braços, mostrando ali as manifestações de Deus durante as eras da igreja, mostrando que diante do trono de Deus estava ali as 7 chamas sagradas, que é chamado os 7 Espíritos de Deus, que é enviado a toda a terra. E o profeta nos mostra o que é esses 7 Espíritos de Deus, ou a maneira que o Espírito de Deus se manifestou na terra nos 7 mensageiros durante as eras da igreja. Este candelabro era aceso durante o dia, dentro do santuário. Chegou o tempo que aquilo precisou também ser mudado. Porque chega-se também o tempo daquele período que aqueles 7 Espíritos de Deus, ou aquela atuação do Espírito Santo através destes mensageiros, chega-se o tempo daquilo também cessar. E depois que encerra-se o período das eras da igreja, você sabe, a igreja está voltando novamente para o princípio, para o lugar de onde veio, para a sua fonte de origem. Assim como Jesus disse, eu vim de Deus e volto para Deus, a igreja que saiu dele tem que voltar para ele também. Então chega-se o tempo deste candelabro acabar seu tempo. Com os judeus foi a mesma coisa. Passou o tempo deles usarem o menorá, o candelabro de 7 lâmpadas. E naquele período interbíblico de 400 anos, que houve aquela tremenda guerra entre os Macabeus e Alexandre, e aquela coisa toda que vocês conhecem pela história, porque não está registrado nas páginas da Bíblia, inspirada ou canônica e tudo. Mas naquele período de tempo, o templo foi saqueado. Foi destruído tudo, e no lugar onde eram feitos sacrifícios sagrados, ali eles profanaram, sacrificaram porcos e fizeram de tudo que é terrível dentro do templo. Quando os sacerdotes, os macabeus e todos os outros ali juntos, eles resistiram e venceram e tomaram de volta a cidade e restituíram o templo e consagraram o templo novamente, eles precisavam agora acender novamente o candelabro. Mas eles não tinham mais azeite puro, porque o azeite tinha que ser puro, porque já dizia, como está no Apocalipse, não danifiques o azeite e o vinho. Tinha que ser puro, e eles não encontraram, porque aqueles homens, os pagãos, os gentios, tinham acabado com tudo. Alguém, como sempre tem alguém que tem uma coisinha, encontrou um vidro, um pequeno frasco, como dizem, com um pouquinho de azeite que ainda não tinha sido adulterado, era puro. E eles disseram, mas nós não podemos acender isto, porque isso vai apagar muito rápido, não vai dar tempo para a consagração. Mas mesmo assim, o sacerdote pegou aquilo e colocou agora não no candelabro de 7, mas no candelabro de 9 braços. E colocou aquilo ali, e acendeu. E aquilo que só poderia passar um dia, durou 8 dias aceso, como um verdadeiro milagre. Desde então, o povo judeu, eles começaram a usar este aqui, o menrá, o candelabro com 9 braços. O candelabro com 9 braços. Diferente um pouquinho do outro, não é? Mas enquanto aquele representa os 7 Espíritos de Deus, representa Deus trabalhando nas 7 eras da igreja, este aqui representa o próprio Deus, a fonte de onde tudo se origina. Os judeus olham para este aqui como símbolo daquilo que representa Deus para ele. Este candelabro com 9 lâmpadas, tendo o principal aceso, o de cima, porque Deus tinha seus atributos, e o profeta na mensagem, se você quiser entender um pouquinho o que é isso aqui, você lê Hebreus capítulo 1, a mensagem Hebreus capítulo 1, a partir do parágrafo 124, onde o irmão Branham chama Deus do grande diamante,
com todos aqueles lados refletindo todas as cores, como a fonte dos 9 dons espirituais. E como eles acendem isto aqui? É diferente de como eles acendiam este. Eles acendem o menrá assim. Na sexta-feira, eles acendem a primeira lâmpada, ao contrário, porque é voltando ao princípio agora. Não é mais daqui para lá, é de lá para cá. Por isso que todas as mensagens que você ouve a respeito de revelação, a respeito do que foi revelado, é dizendo: isto já aconteceu, isto já passou, isto já é história. Nós estamos de volta para casa. Estamos de volta. O prosseguimento nesse caminho é para chegar de volta em casa, na nossa fonte de origem. Então eles acendem primeiro o primeiro braço, na sexta-feira. Nos sábados eles acendem o segundo. E eles vão até chegar novamente no 8º dia, quando todo ele está completo. 8 aponta para a eternidade. Mas acima desta eternidade, você tem que saber, o primeiro, essa eternidade, é Deus. É Deus. Quando eles olham para isto aqui, isto representa para eles o grande Jeová, aquele autoexistente que veio de El, Elá, Elohim. Aí você diz: mas diga-me uma coisa, mas não é 7? Nós sempre temos pregado que 7 é o número de Deus. Não é. Deus está em 3. 7 é a perfeição, é onde ele conclui a obra. Deus está em 3. 3 é o número de Deus. E para que isto fosse expressado de uma maneira mais precisa e correta, é usado esse candelabro com 9 braços, que é 3 vezes o 3. 3 vezes o 3, a perfeição completa. Aí daí você tem os 3 vezes 7 para dar 21, porque Deus sempre trabalhará com esses números. Quando você entende isto aqui, você vai ver por que Jesus disse: a salvação vem dos judeus. A verdadeira religião, a verdadeira crença sobre a divindade e sobre a deidade vem dos judeus. E Deus mesmo assim chegou para trazer isso para os gentios. E os gentios ficam às tontas. Não procuram se inteirar destas coisas, sendo que Deus tirou o ramo original para nos enxergar ali e nos mostrar sua glória. Veio? Vamos então um pouquinho mais para as Escrituras, para entendermos alguma coisa mais aqui. Provérbios capítulo 8, versículo 24. Versículo 24. Vamos ler um pouquinho destas Escrituras. A primeira criação do Senhor foi o quê? Foi o Logos. O Logos. Este Logos é seu corpo teofânico. E quando pensamos que o Logos é Jesus Cristo, nós estamos fazendo dele Deus. E o profeta diz: e não pode, porque assim você teria 2 deuses. O Logos tem que ser aquela fonte de onde tudo se origina. Mas Jesus é o Logos que saiu de Deus. Assim como o Filho é parte do Pai e sai do Pai. Do mesmo jeito, Jesus Cristo saiu de Deus. Por isso ele diz: eu vim de Deus, volto para Deus. Por isso que é o pilar de fogo no Antigo Testamento. O profeta diz, naquele filme Fundo, Clamo Fundo, ou na entrevista, quando ele mostra aquela foto com o pilar de fogo sobre a sua cabeça, ele diz assim: a minha humilde opinião a respeito desta luz é que aquele é o anjo do pacto que guiou os filhos de Israel rumo à terra prometida. O anjo do pacto, nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, porque naquela luz, naquele pilar de fogo, ali estava Jesus Cristo. Por isso ele diz: eu vim de Deus, volto para Deus. Quando se encontrou aquele pilar de fogo com Paulo, ele disse: eu sou Jesus. E um dos mistérios que o 7º anjo veio nos revelar foi este. Isso está na mensagem: Senhores, é este o sinal do fim, ou é este o tempo? Ele diz: um dos mistérios que o 7º anjo veio revelar é a coluna de fogo outra vez, depois de 2000 anos, outra vez na igreja. Nosso Senhor Jesus Cristo. Veja. Então vamos ver aqui um pouquinho nisso. Provérbios capítulo 8, versículo 22. E antes de lermos isto aqui, pense nisto: a primeira criação do Senhor, de Elohim, foi o Logos. Este grande ser entrou neste corpo, Logos, que chamamos de teofania,
porque Deus é espírito, e o espírito não pode ser visto, não pode ser tocado. Jesus disse, Deus é espírito. Ele deixou isso bem claro. Deus é espírito. Mas vamos agora, Provérbios 8, 22. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos. Por aqui você já pode entender porque ele poderia dizer, eu e o Pai somos um. O Pai está em mim. Ele poderia dizer isto. Você não pode dizer, eu e minha esposa somos um nesse sentido, porque aí é uma unidade composta. Mas Jesus podia dizer, porque ele, corpo, carne, o Pai, espírito, estava nele. E aqui em Provérbios está dizendo, o Senhor me possuiu. Então entenda isso. O Senhor, Elohim, me possuiu, o Logos. O Logos foi possuído por Elohim. No princípio dos seus caminhos, desde então e antes de suas obras primeiras. Versículo 23. Desde a eternidade fui ungida. Veja, o Logos, a palavra, foi ungida desde a eternidade, quando ela foi expressa. Desde o princípio, antes do começo da terra. Porque quando olhamos para o livro de Gênesis, nós queremos que as coisas tenham começado dali. E o profeta diz, nós temos que voltar para um tempo antes do princípio, para entendermos um pouquinho sobre Deus. Versículo 24. Quando ainda não havia abismos, fui gerada. Quem? O Logos, palavra. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes se houvessem assentados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Quem foi gerada antes da criação de tudo? A palavra, o Logos, que saiu de Deus. Versículo 26. Ainda ele, Elohim, o grande Espírito eterno, esta fonte que o profeta diz que é como um diamante, reflete todas as cores, de onde saem os 9 dons do Espírito. Ainda ele, Elohim, não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele, Elohim, preparava os céus, aí estava eu. Aquilo que João disse, ele estava no princípio com Deus. Amém. O Logos, a palavra. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu, o Logos, estava com ele, Elohim, e era seu arquiteto. Aí João diz, sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem ele quem? O Logos, palavra. É que nós quando falamos e pensamos sobre Jesus, ficamos apenas presos ao corpo de carne, pessoa que podia ser tocada. Esquecemos que aquele corpo de carne não era outra coisa senão a materialização do pensamento de Deus. A palavra materializada. Gente, a palavra, quando foi materializada, ela não criou. Porque já tinha criado no princípio. Mas agora era a própria palavra que tinha criado, ela estava materializada. Assim como, digamos, um trecho das Escrituras feito em matéria. A palavra materializada. E quando ela se materializou no corpo de carne, o que é que ela fez com a criação? Ela não criou um pintinho, um ovo, um animal. Não. Mas disse que tinha poder sobre a criação. Não criou as águas, já tinha criado antes. Mas disse, mar, aquieta-te. O que é que vocês têm? Ah, nós estamos com fome. O que temos aqui? 5 pães apenas. Alguém trouxe um lanche. Né? Por certo, achou que o culto ia demorar muito. Levou um pequeno lanche. Traz isso para cá. O que é que Jesus fez? O profeta disse, ele não criou pão.
Ele multiplicou. Ele levantou aquilo ao céu e disse: Pai, eu te agradeço por isto. E daí começou a distribuir. Vamos, distribuam. Ele multiplicou algo que já tinha sido criado. Veja, a palavra materializada. Estava multiplicando a sua própria criação. Ele estava mexendo, ou seja, manipulando. Manipular é isso, é mexer. Ele não precisava criar, porque ele já tinha criado. Ele só estava mostrando que eu criei e eu posso fazer a forma que eu quiser deste barro. O oleiro mexe no barro. E ele faz o vaso que ele quer. Mas primeiro o barro teve que ser criado. Veja. O que acontece? Quando chegou naquela figueira, ele não disse: produza fruto. Não, ele esperava que aquela figueira, mesmo fora da época, produzisse fruto. Porque as árvores, elas podem produzir sem ser tempo. E nós queremos produzir só quando é tempo? Só quando está tudo bem? Estamos em paz com Deus quando a despensa está cheia, quando não falta nada, quando as dívidas estão pagas, e glória a Deus? Não, Deus espera que haja fruto em nós a tempo e fora de tempo. Quando tudo está bem, quando tudo está andando mal também, Ele espera que também produzamos frutos dignos de arrependimento. E como aquela figueira não tinha, o que é que Ele disse? Ele não disse: olha, nós estamos com fome, produza fruto. Não, Ele disse: você nunca mais vai produzir. No outro dia ele estava murcha. E os discípulos se admiraram, dizendo: Senhor, a figueira murchou. Ele disse: vocês estão admirados com isso? Se creres, olha, maiores que esta fareis. A palavra materializada disse isto. O profeta diz: aquilo tinha que se cumprir em alguém. Aquela escritura tinha que se materializar em alguém. E outra vez, quando esta palavra, quando Elohim outra vez estava num corpo de carne, nesses últimos dias, a manifestação já não foi igual àquela dos dias de Jesus de Nazaré. Disse assim: olha, o homem estava deitado debaixo daquela árvore e disse: Senhor, essa escritura sempre tem me incomodado. Se disseres a este monte, transporta para o outro lado, e não duvidares em teu coração, aquilo acontece. Foi uma escritura que deixou o irmão Branda muitos anos sem entender aquilo. E naquele momento a unção veio e disse: fala a palavra. Fala a palavra. Não era agora uma manifestação para manipular a criação ou multiplicar. Não, era para dar vida, para criar. Porque era uma manifestação que viria nos últimos dias para nos mostrar o que é a deidade, o que é a palavra, o que é Deus. E quando aquele homem abriu seus lábios, não era um homem falando, era a mesma palavra que disse: haja luz. Disse agora: haja esquilo em um corpo de carne. E os esquilos apareceram. Veio. Antes, um peixinho estava lá. E a palavra materializada disse: Pedro, vai lá e pesca. Precisava de dinheiro para pagar o imposto. E ele não disse: olha, como no passe de mágica, aqui está o dinheiro. Não. Pedro vai lá, pesca, dentro daquele peixe vai estar a moeda. Ele mexeu na criação. O peixinho, tadinho, morreu. Mas agora foi diferente. Peixinho, eu te dou a vida. Eu te devolvo a vida. Então, quando falamos sobre o Logos, palavra, quando falamos sobre Jesus, nós queremos nos ater àquele corpo, aquela pessoa, aquele homem. Isto foi difícil para os judeus entenderem isto. Como pode aquele homem sangrar, morrer e ser o Messias? E ele sabia que o Messias que era prometido no Antigo Testamento era Deus em forma de homem. Era a palavra manifesta aqui na terra. Eles sabiam disso. Mas não podia entender que aquilo pudesse estar sendo manifesto em um corpo de carne. João, capítulo 1, versículo 1 ao 3, diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Veja, no princípio era o verbo, o Logos. O verbo estava com Deus, Elohim. Porque o problema inteiro da Trindade e dos unicistas está exatamente em João 1:1. Que não é diferente de Gênesis 1:1. Por isso que a Bíblia diz: olha,
no começo do livro, ou no meio do livro, está escrito sobre mim. No começo, ele mostrou uma parte, e aí você diz, olha, tem mais coisa. Aí você vai no começo, vai no meio e vai no fim, e ali está ele. Ele deu uma dica, você encontra o resto. Encontra o resto. Veja bem, no princípio era o verbo, o Logos. O verbo estava com Deus. Onde, quando Jesus começou? Onde está o início de sua existência? Aquele corpo onde Deus habitaria. No princípio era o verbo. Quem era esse verbo? O Logos que saiu de Deus. No princípio. Porque Deus é antes desse princípio. Deus está antes disso. E nós colocamos esse no princípio era o verbo, como se esse aqui fosse Deus, o Espírito. Não, Deus está antes disso. E o verbo, este verbo que começou ali naquele princípio, por isso que o profeta disse, a diferença entre Deus e Jesus é isto. É porque Deus, Criador, o Eterno, ele não tem princípio nem fim. E Jesus teve um princípio. Ele é o princípio da criação de Deus. Então aí está, no princípio era o verbo, que é o Logos que saiu de Deus. E este verbo, este Logos, que começou ali, como você também começou, na mente de Deus, veja, estava com Deus. Esta proposição com Deus mostra que há uma diferença entre Deus e este que estava com Deus. E o verbo estava com Deus. E o verbo, este Logos, era Deus. Gente, o irmão Branham, ele sempre cita este versículo em quase todas as suas mensagens, assim como ele cita Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E muitos já não entendem o que ele quer dizer com aquilo ontem, hoje, eternamente. Só quando ele mostra que ali está os dias de Moisés, os dias de Paulo e os últimos dias, é que você entende. Puxa, por isso que ele pegou dali o ponto-chave de sua mensagem. É Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Bem, isto é apenas um comecinho, porque vocês terão tempo depois verem isto, pregações e as mensagens vocês vão lendo para entender melhor, mas eu preciso adiantar um pouquinho, já que estamos falando do Logos, e agora vamos estudar rapidinho aqui nesse final, a mensagem perguntas e respostas sobre Gênesis. Eu poderia pegar aqui todas as partes que o profeta falou sobre esse assunto, desde 1947 até 1965. Antes do selo, no selo e depois do selo, ele nunca mudou. Este ponto doutrinário que ele disse é uma base principal. É sobre o princípio alfa e ômega. Se a igreja não entender o princípio alfa e ômega, ela não poderá jamais entender quem é Deus, porque ela não sabe nem quem é ela própria. E ele disse, quando a igreja saber quem ela é, então virá o arrebatamento. Perguntas e respostas sobre Gênesis, começar com a parte do parágrafo 10. A primeira criação foi Deus mesmo, e de Deus saiu o Logos, o qual foi o Filho de Deus. E do Logos, o qual era a palavra, não era um corpo de carne. O Logos era a palavra. Como foi que o profeta simplificou isso para que não desse um nó na cabeça das pessoas naquele tempo? Entre os trinitários e os unicistas. Ele pegou todas essas profundidades e disse assim, olha, uma palavra é um pensamento expressado. Então, Jesus Cristo, a palavra que saiu de Deus, estava no pensamento de Deus, mas tinha que ser expressado. Por isso que diz, ele saiu de Deus, porque estava com Deus como pensamentos ou atributos, já que em Deus tinha o atributo de pai, de filho, de mãe, de curador, de salvador, tudo isso. E o atributo de filho, quando foi expresso, aí começou o Logos a sair de Deus.
ou aquele corpo teofânico, que é tão explicado nesta e em outras mensagens também. E do Logos, o qual era a palavra, aí ele volta para João capítulo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E do Logos veio o homem. De Deus, o Logos, palavra, Verbo, para depois disso aí vir o homem. Oh, tenho um formoso quadro em minha mente agora. Se você puder ter uma pequena viagem comigo, creio que já tenho falado sobre isto antes, mas quero trazê-los ao lugar onde vocês estejam certos de vê-lo. Vamos ter uma pequena viagem e vamos voltar ao princípio por alguns instantes. Não pense no calor que está fazendo lá, aqui é um pouquinho frio. Mantenhamos nossas mentes no que vamos falar e pensar. Vamos voltar a 100 milhões de anos antes que houvesse uma estrela, lua ou coisa alguma no mundo. Agora houve um tempo quando não havia nada aqui. Tudo era eternidade. Você com sua mente tão pequena, você pode entender o que é eternidade? Você pode desvendar a eternidade? Ele diz, não havia nada aqui. Tudo era eternidade. E toda esta eternidade era Deus. Então não podemos limitar Deus ao nosso pensamento. Veja, toda essa eternidade era Deus. Ele estava ali no princípio. Agora, aproximemo-nos aqui. Vamos agora na beira deste corrimão. Olhemos e vejamos essas coisas acontecerem. Pense primeiro nisso. Nenhum homem jamais viu o Pai. Veja isto. Você vê o Filho, o Pai não. Quando Filipe disse, mostra-me o Pai, o Filho disse, o Pai está aqui, rapaz. E o Pai falou através do Filho, eu estou há tanto tempo com você não me conheceu ainda? Não entendeu ainda essa manifestação? Quem vê a mim, vê o Pai. Sabe um Sudarsim que quando ele teve aquela visão do céu, ele viu a Jesus e ele disse, mas eu quero ver Deus. Ele disse, não, como na terra, aqui também Deus não é visto, mas você pode vê-lo em Jesus, ele é a imagem expressa de Deus. Veio? Nenhum homem jamais viu o Pai. Nenhum homem pode ver Deus na forma corporal, porque Deus não está em forma corporal. Deus não está na forma corporal. Deus é um espírito. Deus nunca foi visto por alguém, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Vê? Agora notem, não havia nada, somente espaço. Não havia luz nem trevas. Veja, não havia luz nem trevas, nada. Simplesmente o parecer era nada. Mas ali estava um grande ser sobrenatural, Jeová Deus, o qual cobria todo o espaço, todos os lugares, o tempo todo. Ele era de eternidade a eternidade. Ele é o princípio. Veja, Ele é tudo, Ele é Deus. Não se podia ver nada, nem ouvir nada, nem sequer movimento de um átomo no ar. Não se tinha nada para ouvir, não se tinha nada para ver, não se tinha nada em que se pensar. A eternidade é impensável. A eternidade não pode ser vista. Aprendemos ontem, porque saímos e baixamos, aí estamos em corpo de carne. E você não lembra? O profeta disse lá no princípio, quando este Logos, a palavra, saiu de Deus, o profeta diz, eu estava ali, só que eu não lembro. Eu também estava ali como atributo dele. Eu não consigo me lembrar, mas o sétimo anjo veio para nos levar de volta, para contemplarmos isso. Para sabermos para onde estamos indo. Pode você voltar para casa sem saber onde está a sua casa? Sem saber como ela é? O filho pródigo disse, na casa do meu pai não é assim, porque ele sabia que lá era muito bom. Então temos, já que esquecemos do lugar, o sétimo anjo veio para nos levar de volta e dizer, olha, é assim, desse jeito. Vem? Você tem que voltar para lá. Não podia nem sequer ver o movimento de átomo no ar. Nada, nem ar, nada. Todavia, meus amigos, Deus estava lá. Este era Deus. Agora vamos observar por alguns minutos depois de um tempo. Ninguém jamais viu a Deus. Este é o Pai. É Deus o Pai. Veja, o profeta deixou isso bem separado para nós. Notem então algum tempo.
Vamos fechar nossos olhos só um pouquinho? Estamos concluindo? Feche seus olhos enquanto o Mombrana está nos levando para isso. Observe. Ali estava Deus, o Pai. Então, após um tempo, eu começo a ver uma pequena e sagrada luz começando a se formar, como um pequeno halo ou algo assim. Você somente poderia ver isto pelos olhos espirituais. Então estamos agora olhando. Toda a igreja agora, pense nisso. Estamos parados juntos ao enorme corrimão, observando o que Deus está fazendo. E entraremos a esta pergunta aqui, e vocês verão como ele a declara. Agora, não há ninguém que tenha visto a Deus. Pense nisso. E a próxima coisa que começamos a ver, porque antes você não poderia ver nada, porque você não pode ver Deus, mas agora você começou a ver algo. Então, pelos olhos sobrenaturais, você vê isto. É uma pequena e branca luz formando-se ali. E o que é isto? Esta pequena luz, isto foi chamado pelos leitores da Bíblia de Logos, ou ungido, ou a unção, ou, como eu ia dizendo, a parte de Deus que começou a se desenvolver em algo para que os seres humanos pudessem ter algum tipo de ideia do que isto era. Amém? Então você pode abrir seus olhos agora. Você não poderia ver ele antes. Então ele começou a desenvolver uma parte dele que poderia ser vista. Que coisa! Os judeus, eles, para ter uma ideia sobre aquele Criador, eles observam isto aqui. Só que isto é um objeto lá, uma coisa morta que está parada. E nós precisamos entender que este ser, este Espírito está fluindo. Constantemente, amor, paz, bondade, misericórdia, graça, tudo. Começando do ponto mais alto, redenção. O profeta fala todos os novos atributos em suas mensagens. Bem, veja, aquilo começou a se desenvolver para que nós, os seres humanos, pudéssemos ter algum tipo de ideia do que isto era. Isto era uma pequena luz movendo-se. Era a palavra de Deus. Agora, Deus, Ele mesmo, deu a luz a este filho. Você acha que isso é duro de falar? Mas temos que falar, o profeta falou. Deus deu a luz a este filho. Você sabe o que significa? O significado da palavra Jeová. Um dos significados, Jeová, pai de família. El Shaddai. O que é que significa El Shaddai? O Todo-Poderoso. O que é El Shaddai? É aquele que tem seios. O profeta mostra isso em suas mensagens. Quando eu falei isso na igreja uma vez, as irmãs ficaram tudo preocupadas. E já imaginando Deus com seios. Vem? Porque Ele é aquele que toma a criança no braço e a alimenta. Por isso que o profeta disse, nele estava ser o pai, a mãe, o filho, tudo, paternidade, filiação, tudo estava em Deus. Vem? Tudo estava em Deus. Sim. Agora, Deus mesmo deu a luz a este filho, o qual era antes mesmo que houvesse um átomo. Quero dizer, antes que houvesse ar para fazer os átomos. Jesus disse, Pai, glorifica-me, com a glória que nós tínhamos antes da fundação do mundo. Vê? Lá no princípio. Agora, em João 1, ele disse, no princípio era o verbo. Quando o primeiro... Veja, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, Deus mesmo revelando-se, chegando a ser um ser humano. Veja como ele o fez, lá no princípio. Quando esse pequeno halo veio, não podemos ver nada, todavia, a não ser pelos olhos sobrenaturais. É que podemos ver um halo permanecendo ali. Este é o Filho de Deus, o Logos. Posso vê-lo com toda a eternidade. Quer dizer, sem preocupação com o tempo. Sem se preocupar com o tempo. Com toda a eternidade, brincando como uma criança ao redor da porta do Pai. Quantos bilhões de anos na nossa contagem de tempo isto passou? Nós não sabemos. O profeta disse, nós não podemos imaginar quantos bilhões e centenas de anos passou daquele jeito, porque ainda não tinha se entrado na contagem do tempo. Isto foi antes do princípio. Isto que o profeta está falando está antes do Gênesis 1. Vem?
Posso vê-lo com toda a eternidade brincando como uma criança na porta do Pai. Então, em sua mente criativa, ele começou a pensar nas coisas que iria criar. E posso ouvi-lo dizer: haja luz. E quando ele disse isto, aí você vê que a teoria dos cientistas, que eles levam para o lado da evolução, está errada. Mas o pensamento sobre a grande explosão, o profeta também a defendeu. Então ele disse: haja luz. E quando ele disse, um átomo explodiu. Você sabe o que é uma explosão de um átomo? Uma das menores partículas. Mas os homens não conseguem dominá-la. Eles conseguem estudar, fazer de tudo ali. Mas se um átomo daquele se desintegra, aquilo é uma reação em cadeia. E a Terra vira uma bola de fogo incandescente, como é o nosso Sol. Veio? Mas ali um átomo explodiu. E eles querem até hoje descobrir como foi aquela explosão. E eles estudam os planetas, eles enviam sondas espaciais, eles estudam os astros, procurando provas científicas para descobrir quando foi que houve aquela explosão. Porque, na verdade, ela houve. Só que o que eles dizem é que naquela explosão que as coisas começaram a existir. E o profeta vem e diz: não, alguém provocou aquela explosão. E foi quando Deus disse: haja. E aí começou a haver as coisas. Sim, ele disse, um átomo explodiu e o Sol veio à existência. Ela girou por centenas de milhões de anos, formando e queimando. E formando o que isto é hoje, ainda queimando, desintegrando átomos. Se as cadeias de átomos da bomba atômica perdessem seu controle, esta Terra seria como o Sol, ali no princípio, estaria desintegrando-se e explodindo. Houve aquela explosão, aquela bola de fogo incandescente saiu voando pelo espaço. E o Logos, como brincando, com brinquedo, como uma criança brinca com seus brinquedos. Ali estava a palavra, o Logos, o arquiteto, dizendo assim: está bom ali. A Terra viajou por bilhões e centenas de anos. Está bom ali, fique ali. O outro fique naquele outro lugar. Esse outro ali, esta outra bola incandescente, fique ali. O profeta diz: o que o Logos estava fazendo? Estava escrevendo sua primeira Bíblia, o Zodíaco. Perguntas e respostas sobre Gênesis, parágrafo 15. Ele estava criando sua primeira Bíblia, o Zodíaco. E ele disse: a Terra fique aí onde está, aquela parte incandescente. E depois aquilo foi resfriando, pela distância que ficou do Sol. E o profeta disse: mas até hoje, no centro da Terra, ali está ainda fumegando átomos se desintegrando no centro da Terra. Por isso as lavas vulcânicas, os vulcões, quando explodem, quando entram em erupção, colocando do centro da Terra para fora o que está lá dentro, desde aquele momento quando ele disse: haja, comece a acontecer as coisas. A nossa mente é muito pequena para isto, não é? Tinha que ser um profeta para nos desvendar estas coisas. Amém? Bem, meus amigos, se tivermos tempo, um pouquinho de tempo, à noite nós vamos falar um pouquinho sobre a terra, para que você possa entender como é que esse Deus do céu, esse Deus da eternidade, começou a entrar no tempo para formar o lugar da sua habitação. Por isso, esse lugar é tão precioso, esse lugar que o diabo perverteu, ele é tão precioso para Deus e para seus filhos, que é aqui na terra que a Nova Jerusalém será estabelecida. Deus os abençoe. Tenham todos um bom dia. Obrigado. Este sermão Deidade parte 12, a criação do Logos, foi pregado em uma escola dominical no Tabernáculo Branham em Franca, São Paulo. Dia 25 de julho de 2004. Pelo irmão Rosendo. Nota: meses depois que preguei isto naquele tabernáculo, o ministro local iniciou uma série de sermão pregando sobre a deidade, porém, contra o que ensinei, tentando provar que o pensamento unicista infiltrado na mensagem era o que o profeta cria. Acredito que muitos pregadores farão a mesma coisa, pois é mais cômodo fazer assim, do que admitir que está crendo e ensinando errado. E o profeta disse que tanto a forma trinitária de crer, quanto a forma unicista, ambas estavam equivocadas. Nos prosseguimos ensinando sobre a divindade até o culto de número 52. A seguir, algumas das muitas citações sobre o tema por um profeta vindicado.
Sermão, a divindade explicada. Parágrafo 74. Muitas pessoas que escutam isto diriam, o irmão Branham é um unicista. Eu não sou. Eu penso que ambos estão errados, unicidade e trindade. Não para ser diferente, mas sempre ao meio da estrada. Sermão, mostra-nos o Pai. Parágrafo 96. Há um só Deus. E eu difiro e discordo com a organização de Pentecostes que chama unicidade como o seu dedo um. Isso está errado. Absolutamente, está errado. Sermão Hebreus capítulo 4. 128. Agora, os unicistas tomaram isto, o grupo unicista de pessoas, e tentam fazer o Pai, Filho e Espírito Santo, somente um ofício e um lugar, e como o seu dedo, um. Isso está errado. Deus não poderia, Jesus não poderia ser seu próprio Pai. Se ele fosse, então ele era um, bem, como ele poderia ser seu próprio Pai. Sermão, Hebreus capítulo 7, parte 1. Agora, a razão que há uma diferença entre Deus e Jesus, Jesus teve um começo, Deus não teve começo, Melquisedeque não teve começo, e Jesus teve um começo. Mas Jesus foi feito semelhante a ele. Sermão, paradoxo, parágrafo 282. E este menininho, criança de 12 anos de idade, absolutamente nenhuma sabedoria, ora, mas somente um menino de 12 anos de idade. O Pai não habitava em ele nessa época. Porque ele veio no dia quando ele o batizou, ele viu o Espírito de Deus descendo, e entrou em ele. Mas, olhe, esse pequeno menino de 12 anos de idade, sendo a palavra. Ele nasceu ungido, veja, para ser ungido. E aqui ele estava. Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai. Sermão, possuindo as portas do inimigo. Parágrafo 47. Quando o Espírito Santo desceu sobre ele no batismo de João, e ele se tornou o Messias ungido, agora, recordem, ele era o Filho de Deus quando ele nasceu. Ele era o Filho de Deus nascido da Virgem. Mas quando ele se torna Messias, isso é quando o Espírito Santo vem sobre ele, porque Messias significa ungido. Veja. E ele foi ungido quando o Espírito Santo veio sobre ele. Sermão, atitude e quem é Deus. Parágrafo 18. Lá ele coloca a primeira Bíblia. De volta aos dias dias antigos, eles olhavam para essas coisas. Hoje, ele tem sua Bíblia escrita aqui. Mas ele a escreveu nos céus, para que o homem olhasse para cima e percebesse que Jeová, o Criador, estava acima. E então eu posso vê-lo, ele olhou para aquilo, eu posso vê-lo falar com este mundo suspenso ali como um pingente de gelo, o que quer que isto fosse, bem distante. E ele moveu isto para cá. Eu posso ver esta pequena luz sair. Ora, nós temos dois agora. O Pai, e do Pai veio a luz, o Filho. E eu posso ver aquela luz movendo-se para aqui e puxou a terra para perto do sol para secá-la. E começar a levantar a água, separando a terra da água, e assim sucessivamente. Agora, isto não faz de nenhuma maneira dois deuses. Há um Deus e ele tem um filho. A Bíblia o chama o Filho de Deus, nunca diz que ele é Deus Filho. Este estudo é impresso e distribuído por Ministério Internacional do Tempo do Fim, Doutrina da Mensagem. www.doutrinadamensagem.org. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações. Seu like nos ajuda muito. Compartilhe este estudo para mais pessoas e assim, você estará nos ajudando a levar adiante a mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você, e pela sua atenção, obrigado.